Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais um sábado para mais um episódio da série Educação Emancipatória, o episódio 36. E hoje nós temos mais uma convidada para lá de especial, com experiências para lá de especial para compartilhar conosco. Para quem nunca assistiu essa série, ela tem como objetivo entrevistar educadores e profissionais de diferentes áreas para conversarmos acerca do processo de educação, para refletirmos, socializarmos, semearmos ideias, compartilharmos possibilidades de se fazer uma educação emancipatória, efetivamente. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Sandrinha. Sejam muito bem-vindas ao 36º episódio da série Educação Emancipatória. Hoje, com a convidada Rosa Maria Maciel, que deve estar chegando, que vai contar pra gente as suas experiências com ninguém mais que Paulo Freire. Sandrinha, Karina, já imaginaram conhecer e trabalhar, ter experiências profissionais com Paulo Freire? Já imaginou, Sandrinha? Boa tarde. Pois é, a Rosa é de São Paulo e teve essa experiência e generosamente vai compartilhar conosco essa vivência, o que ela aprendeu pessoalmente com Paulo Freire. Sejam todos bem-vindos, quem estão chegando agora, à série Educação Emancipatória, que acontece todos os sábados, às 17 horas, aqui nesse canal. A cada sábado entrevistando um convidado muito especial, com algum tema também muito especial. Já é o 36º episódio. Deixa eu convidar aqui a Rosa, para ela chegar aqui. Vamos ver se ela vê aqui. A Rosa. Oi, Rosa. Gente, a Rosa é mestre em Educação e Currículo pela PUC de São Paulo, pedagoga pela USP, atualmente trabalha com formação de educadores, foi coordenadora do curso de Pedagogia nas faculdades Tereza Martins de São Paulo, foi diretora de escola, professora aposentada do ensino superior, autora do livro O Meu Guri, o papel da exclusão escolar na gênese da violência, e trabalhou com Paulo Freire quando ele foi secretário de Educação de São Paulo. A Rosa também é cantora, como ela fala. Cantar é uma arte, educar e cantar. Boa tarde, Esther. Então, vamos aqui aguardar a Rosa. A Rosa já tá aqui? Já chegou? Deixa eu dar uma olhadinha se a Rosa tá aqui. Estamos só aguardando a Rosa chegar. Interessante, a Rosa ela tá online, mas ela não tá aqui. Deixa eu procurar a Rosa, gente. Peraí. Olá, Angelan, seja bem-vinda, Estrelita. Vamos ver onde que a Rosa está. Convidando a Rosa. Eu acho que agora ela vem.
esperando. Ai, chegou a Rosa. Oi, Rosa. Pronto. Boa Pronto. tarde. Boa tarde. Um pouco atrapalhada aqui, mas eu sou do tempo do Paulo Freire. Verdade, querida. Mas olha, não fique, não se preocupe, não, que todos sábados meus convidados, né? Alguns entram mais rápido, outros demoram mais um pouquinho. Estamos numa nova era e todos nos adaptando com a tecnologia, com essa nova forma de se comunicar. Mas que bom que nós estamos aqui, que bom que existe essa forma e que a gente pode conversar com pessoas tão especiais. Olha só, o pessoal já está aqui, já tem a Sandra, já tem a Estrelita, já estão aqui, a Angelã, a Karina, estavam te aguardando. E aqui a Estrelita falou que honra ter trabalhado com Paulo Freire. Verdade, Estrelita. Eu acho que a gente vai querer começar a nossa entrevista, né? Conhecendo um pouquinho mais da Rosa, eu já apresentei a Rosa, é mestre de educação, professora aposentada do ensino superior, já trabalhou como diretora de escola, autora de livro e também cantora, uma artista, né, Rosa? Também. É, que a educação Olha, é aqui, ó, a Sandra falou, bem-vinda, Rosa. Rosa, quer contar um arte. pouquinho para a gente? E deu um Oi, problema. Rosa, voltei. Voltou. Quer contar para a gente essa sua trajetória na educação? Fala um pouquinho de você, né? E depois desse seu encontro com Paulo Freire. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória da educação. Tá bom. Mônica, em primeiro lugar, deixa eu te agradecer pelo convite, que falar de Paulo Freire é uma delícia, né, e é uma necessidade. Né, e quero Sim, cumprimentar a todos e todas que estiverem aí pelo Dia dos Professores, quem é professor, que acho que a maioria é professor, né, professora. E o dia já passou, mas eu vou desejar uma vida maravilhosa para os professores, né? Que estão assim tão machucados, né? Tão chateados, tão tristes, com tantas coisas, tantos problemas. Mas vamos pensar um pouco em Paulo Freire e a gente vai ter uma outra esperança, né? Não se esquecendo de que ele escreveu um livro chamado Pedagogia da Esperança, porque ele nunca perdeu a sim, esperança ativa, né? Então, verdade. bom, eu sou a Rosa, né? Rosa Maciel, eu sou paulistana, faz uns 2 anos, quase 3 anos que eu moro em Resende. Não deu tempo de conhecer Resende direito, porque a pandemia me pegou aqui bem no começo, né? Então, ainda estou esperando para conhecer melhor Resende. Eu sou professora desde os meus 18 anos, que não faz muito tempo, não tem muito tempo. Desde os meus 18 anos, e eu optei por fazer a minha carreira na escola pública e optei pelo ensino municipal de São Paulo, que era um espaço melhor para se trabalhar, até fazer algumas experiências, e no ensino municipal eu fui tudo. Só não fui secretária da educação, até secretária de escola eu fui, professora, diretora, prestei concurso de acesso, né? Passei, fui orientadora educacional, né? E foi minha grande escola, o ensino municipal foi minha grande escola, onde eu tive essa aproximação com Paulo Freire, para nunca mais sair de perto dele, das suas ideias, né? E depois, juntamente com essa experiência, eu comecei a trabalhar também no ensino superior, no curso de pedagogia, onde depois eu tive a oportunidade de ser coordenadora de um curso, e foi muito interessante. Fiz mestrado na PUC, comecei o doutorado, acabei não terminando porque eu já era aposentada e infelizmente no Brasil não se dá bolsa de pesquisa para os aposentados, né? Então eu tive que abortar uma pesquisa em função, né, dessas injustiças que ocorrem, porque é justamente o aposentado que deveria ter as suas experiências ali mais colocadas, né, para a nova geração. Infelizmente não deu, mas o meu livro, o mestrado transformou-se num livro. Eu sou pesquisadora na área da violência. É, e essa coisa da violência parece uma coisa pesada, né? Mas justamente foi todo esse amor emanado de Paulo Freire, né, que me levou
a decidir pesquisar sobre a violência, que era alguma coisa que, desde que eu entrei no ensino municipal, que eu via aquela exclusão, aquela coisa toda. E aí eu comecei a pesquisar sobre a violência. Cantar eu canto desde os 2 anos de idade. E nunca deixei de cantar, eu nunca deixei de fazer ir à noite no barzinho cantar, fazer algumas experiências, e com as crianças, porque para mim educação e cultura e arte não se separam, né? São coisas que estão sempre juntas e que deveria fazer parte da formação dos educadores, a arte. Quando a gente estava na coordenação, nós conseguimos colocar uma disciplina de arte, né, para os educadores. Infelizmente, a nossa faculdade foi vendida e, infelizmente, a educação virou mercadoria e aquilo que a gente Verdade, fez Rosa. para Mas agora. antes de falarmos dessa parte do infelizmente, né, vamos falar das coisas boas, É, desse encontro que você teve com Paulo Freire. Foi vamos lá. que ano que você trabalhou com ele? Onde que você estava? Que carro que você ocupava? Conta como foi esse encontro. Sim, vou contar. O Paulo Freire, como todo mundo sabe, né, acho que a maioria das pessoas sabem, ele teve a sua primeira experiência com alfabetização lá em Angicos, fez aquelas 40 horas com os 300 camponeses, né, cortadores de cana. Então ele foi convidado por João Goulart para desenvolver esse trabalho para o Brasil. Não deu tempo, era 1964, teve a ditadura, e ele foi infelizmente preso e exilado, mas ele voltou para o Brasil, né? E foi nessa volta para o Brasil que eu me tornei um pouco mais próxima dele. Antes disso, eu havia lido alguma coisa sobre ele, né? Havia lido um pouco da Pedagogia do Oprimido, alguma coisa que ele escreveu, Educação com Prática de Liberdade. Muitas pessoas eram próximas dele. O dia que ele chegou no aeroporto do exílio, pessoas inimagináveis o estavam esperando, né, para homenageá-lo. E foi aí que ele foi convidado a ser secretário da Educação, né, na administração da Luiza Orandina, de 89 a 92. Na prefeitura de São Paulo, né? Nesse momento, eu era diretora de escola efetiva, tinha todo um trabalho que eu considerava extremamente avançado, né? Que é, nossa, uma coisa maravilhosa, né? E até por conta desse trabalho, eu fui convidada a trabalhar numa das equipes ali regionais, né, de implantação dos projetos da Secretaria de Educação, né? E Paulo Freire era o secretário, e ele era incrível, porque desde que ele entrou, ele quis conversar com todo mundo, né? Ele quis conversar com os professores, com os diretores, com os pais, com as crianças, com os jovens, né? Realizou vários encontros para fazer a problematização, né? Ele queria saber o que era o ensino municipal, porque isso era a base do método dele, era a base da visão dele, era conhecer o espaço onde ele estava trabalhando. E foi aí que eu pude ficar um pouco mais próxima de Paulo Freire, né? Quando você fala que ele quis conversar, conta pra gente como era essa conversa, como era esse diálogo. Ele chamava as pessoas no gabinete, fazia reunião. Conta como que funcionava. Ele chamava. Havia também, como a rede era muito grande, dava para ele chamar todo mundo, né? Então, era feito um trabalho que ele chamava de problematização em todas as escolas, e algumas pessoas eram eleitas para levar suas propostas, e ele recebia todo mundo com o maior carinho, né? Ouvindo as pessoas, olhando nos olhos das pessoas, querendo aprender com as pessoas. Né? E ele também era uma pessoa que, de repente, ele aparecia dentro da escola. Você estava lá fazendo alguma coisa, de repente ele aparecia lá, que ele foi conhecer, e ele queria conhecer assim, sem ninguém saber que ele ia. E as pessoas tão acostumadas com o autoritarismo, ficavam morrendo de medo. Ai, meu Deus, secretário, secretário. E ele ia para a cozinha, quando ele estava na cozinha, sentado lá com as merendeiras, tomando lá cafezinho, comendo, conversando, aquela prosa dele, aquela fala nordestina gostosa, cantada, né? E ele vinha, ninguém sabia que ele era o secretário, depois elas ficavam sabendo, ele vinha de sandália franciscana, sabe, vinha todo tranquilo, né? Então,
pessoal ficava, nossa, ele estava na cozinha. Não, ele queria conversar, ele não queria reprimir ninguém, né? Uma Então, ele era, simplicidade, né, Rosa? ele era uma pessoa extremamente simples e sempre e fazia parte da teoria dele mesmo, dizer que você não precisa ter uma empáfia para passar o conhecimento, né? E a escola não precisa ser triste e sisuda para ser séria, né? Tem que ser alegre, Uhum. tem que ser feliz, né? Então, Paulo Freire era uma pessoa feliz. Inclusive, ele tinha acabado de casar pela segunda vez. Ele estava em lua Uhum. de mel quando ele voltou, quando ele veio ser nosso secretário. A esposa primeira dele, a Elza, havia falecido. Ele quase morreu quando a esposa foi, quase ele foi junto. Aí ele conheceu a segunda esposa dele, que era orientanda dele de doutorado. Aí ele estava em lua de mel, estava feliz, aí ele falava do amor, do amor entre a minha mulher, ai, que maravilha e coisa e tal. Então ele era muito feliz e ele queria que as pessoas fossem felizes e que as pessoas Ele amassem. gostava da vida, né, Rosa? Gostava da vida. Ele era muito intenso, ele era intenso, sabe? Então ele chegava, ele queria fazer tão intenso que depois de 2 anos, ele falou assim: ah, não, chega de secretaria da educação, que agora eu já dei minha contribuição, né? E deixou para o Mário Sérgio Cortella continuar, que era o chefe de gabinete dele e orientando dele de doutorado, né? Aí ele passou a batuta para o Cortella. Mas ele Ah, o esteve lá, Cortella substituiu ele, então. sim, substituiu, passou a ser E o pelo secretário que de eu Estado. saiba, o Cortella fez parte da banca da sua dissertação de mestrado. Ele fez Ah, parte. você é chique, hein, amiga? Muito chique, hein? Não, não é chique, não é chique, Quanta não. experiência bacana. É que às vezes a gente E, está no lugar certo na ah, hora certa. Então, eu aprendi também. muito, né? Só uma coisinha para não esquecer. Quando eu comecei a conhecer mais profundamente a teoria freiriana, eu vi que eu era apenas uma pessoa reformista. Eu não era nada progressista como eu achava, eu só era Ah, reformista. mas você vai ter que explicar para a gente, Eu vou então, a diferença entre ser explicar, reformista e nós vamos ter tempo progressista. aí. Então, aí que eu vi, ele foi para mim como tem um livro do Jorge Gusdorff, que é Professores para Quê, né? Foi um dos meus mestres da minha vida, que é aquele que quando chega, te transforma, você já não é mais a mesma, né? Então, estar Uhum. com essa proposta toda, junto coletivamente, né, como ele sempre coloca, porque eu não era sozinha, era um coletivo, nos transforma, né? Nos transforma mesmo. Pode falar. E aí você foi transformada de reformista para progressista. Conta qual é a diferença entre uma pessoa ser reformista e progressista? Qual é a Então, diferença? o que é fazer uma reforma, né? O que aconteceu até então no ensino municipal, inclusive em alguma outra administração também mais avançada, é que as pessoas faziam reformas. Reformas você faz na sua casa. Então você está, às vezes, com um banheiro vazando, né? Você faz uma reforma, fica bonitinho, né? Mas, de repente, as coisas estão carcomidas, está quase tudo caindo, né? Não tem muito o que aproveitar daquilo ali. Então você vai refazer tudo aquilo, né? Você vai transformar tudo aquilo, você vai deixar. Não adianta mais uma reforminha, não adianta trocar fiação, não adianta agora você derrubar e começar de novo, né? E Complicado, Freire né? Na é, é, educação, né? e na educação, e era isso que a teoria dele propunha, né? Ele fez uma reviravolta quando ele alfabetizou os 300 em 40 horas em Angicos, ele fez uma reviravolta na alfabetização, ele fez uma reviravolta na visão de mundo, ele falou da leitura de mundo, né? Que você, antes de fazer a leitura do livro, você tem que ter a leitura de mundo, trazer essa leitura de mundo, né? Isso ninguém usava. Sabe, você revira, quer dizer, você professor, né, na visão dele, você e o aluno estão no mesmo patamar, porque você tem a sua formação de professor, e o aluno tem a vida dele, a vivência dele, né, as experiências, a cultura. E uma cultura é diferente da outra, tem grupos culturais diferentes, né? Então, você, quando entra lá para ensinar alguma coisa para o aluno, você tem que conhecer tudo isso que ele traz, né? Todas as coisas que ele traz da sua vida, dos seus processos de vida, e isso não é do aluno, é da comunidade, do lugar que você está.
a história do lugar que você está, assim, como as pessoas daquele lugar pensam, que se reflete na criança e no adolescente, né? Eu vou dar até um exemplo. É, uma época a gente fez um trabalho com umas crianças de uma favela chamada Favela do Vietnã, lá em São Paulo, né? E as crianças pequenas a gente pediu que eles desenhassem, que a gente queria conhecer, né? E uma menininha desenhou ela na janela com os brinquedinhos dela indo embora na enchente, né? Como é que você trabalha com essa criança do mesmo jeito que você trabalha com uma criança, né? Ela tem um outro olhar para a vida. Não é que ela sabe menos, ela sabe muito, mas ela tem um outro olhar, né? Então, a gente queria... Uma realidade diferente, né, É, Rosa? é outra cultura, e é uma cultura, né? É uma cultura que aconteceu junto com a enchente, né? Junto com a favela, né? Junto com a invasão, às vezes da polícia, a invasão do barraco, da violência. Então, é uma outra cultura, né? Então, ele tem assim, você tem que sentir essa existência do outro, né? Você tem que ter essa afinidade, né? Você tem que ouvir o outro. Então, o que é ser reformista? É você querer melhorar o conteúdo, é você querer dar outras metodologias, vou fazer isso mais agradável, né? Mas você derrubar a casa e começar de novo é você fazer esse trabalho todo anterior de conhecer, e é daí que vai surgir o currículo, né? Não é de mim eu achar que, olha, vai ser bom para a Mônica isso aqui, né? Não, eu preciso conhecer como é, o que é bom para você, o que você pensa a respeito daquilo que eu vou te ensinar, né? E quando a gente entra nessa interação, você aprende. Então você é um educador educando. Você sempre é um educador educando para Freire, né? Sim, E aí isso me balançou de um jeito, sabe? Nossa, eu queria arrumar. Conseguimos muitas coisas, claro que a gente querendo reformar e querendo ajudar, a gente consegue muita coisa. Mas quando é você quer, válido também, né? é válido, toda a sua tentativa é válida. Mas quando você encontra um pensamento assim, né? Que mostra, não, o que ele queria na realidade, ele queria a libertação, ele queria uma superação. A Era isso que ele queria. emancipação, A né? emancipação de verdade, né? Então a escola não serve só para eu arrumar um empreguinho, aprender, não, que é muito importante também. Ele nunca deixou de Sim, lado isso. A escola sim. serve para você se tornar um verdadeiro ser, um cidadão, mas um Ser no ser mundo. humano, a humanidade, né? Então você vai, os livros dele vão te encaminhando para isso, né? Quando a gente começou a trabalhar, especialmente no projeto interdisciplinaridade via tema gerador, que era o projeto de currículo, que também era uma opção, né? A escola não era obrigada a seguir. Ela tinha que ter um projeto. Se ela não quisesse esse, ela tinha que ter outro, né? Uhum. Mas quando a maioria das escolas gostou porque eles tinham que construir junto, não vinha pronto, e a gente estava construindo também com eles. Então, essa interação, quer dizer, você não é o formador que vai lá, professor, é assim que você faz, né? Você é a pessoa que vai na escola também e ouve os professores, e ouve a comunidade, e trabalha junto, né? É sempre É essa junto. experiência que você fala no título, que é a relação dialógica. Dialógica é uma relação. Toda educação, toda pedagogia para Freire é dialógica. Não pode escapar disso, senão é educação bancária. Verdade. E era muito interessante também, como ele mesmo dizia que aprendia conosco, Sim. desenvolvendo a teoria dele, né? Ou seja, a aprendizagem, ela é uma via de mão dupla, tripla, né? Eu ensino, Sempre. eu aprendo, todos têm o que ensinar. Ela é dialética, né? Okay? Dialógica e dialética, né? Além da mão dupla, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Fazer isso com consciência de que você está aprendendo com o outro. Por isso que ele era uma pessoa que tinha humildade, porque ele sempre estava ouvindo o outro para ele aprender também, né? Ô, Agora, Rosa, não gosto Rosa, a pedagogia,
A pedagogia do oprimido, que é uma pedagogia muito conhecida, né, mundialmente, né, uma das mais lidas do mundo na área da educação, apresenta os fundamentos, né, da teoria freiriana. Quais seriam esses fundamentos, Rosa, da teoria da pedagogia do oprimido? Então, eu vou, antes de entrar bem na pedagogia, ela é lida no mundo inteiro, menos no Brasil, né? Eu percebo, muitas vezes nos currículos de pedagogia, os alunos leem muito a pedagogia da autonomia, né? Tudo que tem lá, pedagogia da autonomia, tudo que é concurso tem pedagogia da autonomia, mas a pedagogia do oprimido, ela não é tão lida. E muita gente lê no Brasil, né? No mundo, sim, porque as pessoas têm essa tradição de estudo, né? Você pega lá nos Estados Unidos, o Michael Apple, que é um grande curriculista, né? Que a gente estuda profundamente no curso de pedagogia, inclusive ele esteve no Brasil na época de Paulo Freire, ele faz um trabalho com os alunos dele, que ele chama de escolas democráticas, né? Baseados na pedagogia do oprimido, né? Lá na Finlândia, a Finlândia, que modificou totalmente o seu currículo e que agora foi considerada a melhor educação do mundo, né? Ela se baseou também na pedagogia do oprimido. E é impressionante como eles fizeram coisas muito parecidas com o que a gente fez em São Paulo, né? Então, mas o Brasil não lê, o Brasil não conhece. Eu acredito que muitas pessoas que estão aqui nesse momento leram, né? Porque são pessoas que já se interessaram, mas as pessoas não leem, né? Outro dia eu encontrei uma pessoa, né, que, falando muito mal do Paulo Freire, porque ele falou, eu falei, você leu a pedagogia do oprimido? Não li, eu li fulano. Eu falei, então faz um favor para mim, leia. Porque a gente não pode falar de um autor lendo o seu comentador. A gente tem que ler o autor para falar dele, né? Então não lê. E logo lá na abertura da pedagogia do oprimido, ele tem uma fala que eu faço questão de repetir aqui, literalmente, né? Ele dedica a pedagogia do oprimido aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem. E aos que nele se descobrem. Então, aos esfarrapados do mundo e aos que neles, os esfarrapados, se descobrem. E assim, descobrindo-se com eles, sofrem. Mas, sobretudo, com eles, lutam. Esse é o espírito da pedagogia do oprimido, né? É você encontrar-se com o que ele chamava de as gentes. Embora ele fosse professor de português, ele sabia muito bem que é a gente, né? Mas ele falava as gentes, respeitando essa pluralidade cultural existente, né? Então, as pessoas. Então, o que a pedagogia do oprimido quer nos mostrar? Que nós temos que estar junto com as pessoas num processo de libertação, né? Então, ele vai apresentar ali aquela contradição entre os opressores e os oprimidos, né? Então, isso alguma coisa que o pessoal critica muito, mas é porque fica falando de opressor, de oprimido, não sei o quê. Na verdade, é uma análise que se faz da sociedade capitalista, que ele faz da sociedade capitalista. Tem gente que não tem os meios de produção, tem gente que tem os meios de produção. E há uma exploração muito grande no mundo, especialmente dos países de terceiro mundo. Tanto que ele fez até trabalhos na Guiné-Bissau, né, no Cabo Verde. Então, o que ele mostra é que as pessoas trabalham no automático. Elas não percebem essa exploração. Ele tem uma frase muito famosa que ele diz assim, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Verdade. Então, e, na verdade, a pedagogia que ele desenvolve, a explicação, a teoria que ele traz aí, é que existindo essa contradição, né, essa dialética, oprimido-opressor, que ele vai buscar em Hegel, a dialética do senhor e do escravo, né, ele tem uma porção de fontes que fundamentam o pensamento dele, né? Ele vai buscar, então ele mostra que há uma contradição e que a gente tem que superar essa contradição. Em superando essa contradição, o oprimido se liberta e liberta o opressor.
porque superou-se a contradição. E que ele mostra que um dos caminhos para isso é o trabalho com a leitura da palavra, a leitura do mundo, o currículo, né, que no capítulo 3 ele vai falar muito do currículo, né, dos temas geradores. Né? Então ele fala, a educação ela tem contribuído para essa dicotomia, opressor-oprimido. Por quê? Porque ela é bancária. O que é a educação bancária? É como se você depositasse na cabeça das pessoas. Né? Você vai lá e deposita e depois pede de volta. Né? Com juros e correções monetárias. Com juros e correções, né? Então, alguns. E aí o que acontece? Porque a educação bancária seria, que a gente pode chamar da escola tradicional. Eu não gosto muito de falar. E é assim, conteudista, né? Que tem um conteudista, foco ela é no conteúdo. conteudista. Que eu não gosto de falar que ela não serve. Ela até serve, porque ela passa um conteúdo, ela passa coisas interessantes. O professor tradicional é um professor de muito conhecimento. Ele até fascina um pouco os alunos. Eu tive alguns professores bem tradicionais e que me deixaram fascinada com o conhecimento dele. Mas isto não serve para todas aquelas culturas diferenciadas que existem, né? Porque Freire diz assim, não é para você diminuir, rebaixar a qualidade do ensino, não é isso. Para você, não, é para você ensinar a partir do conhecimento daquela cultura. Né? É para você ensinar com eles, é para você fazer o trabalho com eles e a partir daquela cultura. Né? Você é o Inclusive, mediador. ele falava, né, que a gente não. A Mônica não está falando a Rosa, é com a Rosa. Então, a gente não está falando ao outro. A não fala a B, A fala com B. Com B. E ele faz essa diferença de com, né? Que é importante. Fazemos juntos, faço com. Não faz educação para o povo, fazemos com o povo. Exatamente. Né? E por isso que ele estabelece os círculos de cultura. Mas, né? Rosa, e aí, diante disso tudo, né? Da importância do Paulo Freire, dele ser o nosso patrono da educação, dele ser reconhecido no mundo inteiro, de países que conseguiram resultados significativos, resultados riquíssimos, como a Finlândia, em cima dos fundamentos freirianos, a que você atribui essa rejeição no Brasil aos conhecimentos, a contribuição, a riqueza que ele nos deixou? Então, tem várias coisas que as pessoas falam contra ele e que não são verdadeiras, né? Por exemplo, que ele é o culpado da educação estar deste jeito que está hoje, ninguém sabe escrever, né? Isso daí é uma coisa, eu vou deixar bem claro isso. Paulo Freire nunca foi uma política educacional do Brasil, ele nunca foi aplicado, ele foi aplicado pontualmente nessa experiência de São Paulo, que se disseminou para alguns municípios, que eu cito, Angra dos Reis foi um que depois teve até assessoria de São Paulo, nós tivemos Porto Alegre, Belém do Pará, né? E alguns outros, Diadema em São Paulo, né? Eu acho que tem aqui no Rio de Janeiro, tem alguns outros municípios também, mas foram pontuais, foram experiências pontuais. Começou a se desenvolver, dali a pouco entra um outro prefeito e acaba com tudo. Que isso é uma prática da política. É uma prática terrível, né? Eu ando por aí e vejo assim a deterioração dos CIEPs, que coisa horrível, né? Uma prática que não se continuou. Né? Então, primeiro, então, nós tivemos em São Paulo, em seguida entrou um prefeito que desmontou tudo isso. Né? Então, pelo que eu estou entendendo, não tem como falar que ele é o culpado do fracasso se ele nem foi aplicado. Ele nem foi efetivamente. Aonde ele foi aplicado, deu certo, foi maravilhoso. Né? Ele não foi aplicado, então isso é muito importante que as pessoas saibam. Ele nunca foi, nem o Fernando Henrique, que foi recebê-lo no aeroporto, aplicou, nem o Lula, que gostava dele, aplicou. Não teve Paulo Freire nesses governos, não teve, não foi política do Ministério da Educação. Nós tivemos os parâmetros curriculares nacionais que não tem nada a ver
com essa proposta freiriana, porque na proposta freiriana você começa o trabalho da escola, você não recebe nada pronto, né? Você tem a equipe escolar, é ela que começa, né? Lógico que ela tem uma orientação, tem sempre alguém, você tem um técnico para ajudá-la, né? Que está ali fazendo junto. É a equipe escolar que vai criar o seu currículo, não vem nada pronto. Constrói. Ela constrói junto com Constrói a partir da realidade a daquele partir da onde ela está realidade localizada. local, a partir da realidade local. Eu vou dar até um exemplo para você. Teve Perus, o bairro de Perus, né, em São Paulo, que é até um bairro muito famoso pelas greves da cerâmica de Perus e coisa e tal. A partir da proposta que foi desenvolvida pela escola, a comunidade conseguiu trazer reformas para o bairro que há muitos anos eles não conseguiam, porque eles aprenderam o caminho para fazer isso. Perfeito. Então, é impressionante. É a comunidade e escola dialogando, e tanto a comunidade contribui para o sucesso do aprendizado, para a evolução, né? Para o sucesso da escola, como a escola contribui para o sucesso da comunidade. Né? Porque nós tínhamos no projeto, temos a parte final do projeto, que era a aplicação do conhecimento, o grupo decidia como é que eu vou ver que esse conhecimento está sendo aplicado mesmo. Tinha uma ação prática que tinha que acontecer, né? De mudança, uma mudança efetiva, porque as pessoas, o conhecimento, ele existia também para mobilizar o mundo, né? Claro que você pode ficar pesquisando alguma coisa que você goste mais, que pode ser mais sofisticada, você vai estudar mais, mas grande parte do conhecimento, da ciência, ela existe para você transformar o mundo, né? E a ideia do professor pesquisador, do aluno pesquisador, a comunidade pesquisadora, né? Imagine se a gente não tem o pesquisador hoje para fazer uma vacina, né? Então, alguma coisa você tem que mudar. E é bom você tocar nesse assunto numa semana onde o Brasil, né, perdeu uma verba significativa para as ciências, né? Vamos pensar, né? Realmente nós estamos longe das propostas freirianas. Muito longe. Ele não pode ter feito mal nenhum para o país. Pelo contrário, aonde foi aplicado, nos poucos lugares onde se aplicou o conhecimento dele, né? Desde Angicos, lá em 63, quando ele conseguiu alfabetizar os 300, né? E depois ele foi impedido de fazer isso. Aonde ele foi fazer o seu trabalho, onde o trabalho foi aplicado, nos Estados Unidos, né? Onde ele lecionou em Harvard. Ele, de fato, lecionou em Harvard, tem lá o quadro dele em Harvard, né? Ele influenciou muitas pessoas, vieram muitos estagiários do Michael Apple para o Brasil nessa época que Paulo Freire estava aqui, para acompanhar o nosso projeto em São Paulo e para levar para os Estados Unidos, onde até hoje eles trabalham, eles estudam na Universidade de Wisconsin, este material, né, que foi tão desprezado. A gente conseguiu salvar, levar, esconder na PUC, porque em seguida, né, eles queriam queimar, queriam estragar. Na semana passada, nós recebemos aqui, né, o professor da UF, não sei se você teve a oportunidade de assistir, o professor Valdec Carneiro. Nós conversamos isso, né, Rosa? A quem interessa o currículo, né? A quem interessa. Então, fica claro que essa rejeição e essa difamação do Paulo Freire tem uma questão política, isso é bem claro. Só não enxerga quem não quer, né, Rosa? Então, interessante você colocar isso, né? A gente tem um livro do Michael Apple muito famoso chamado Ideologia e Currículo, que mostra o quanto o currículo vai formatar a sociedade que se quer, que aqueles que mandam, que aqueles que querem manter a sociedade, como sempre, né? Sim. Então, você usa o currículo para isso. E diante disso, eu queria também deixar bem claro, não existe escola neutra, nunca existiu. O mito da neutralidade é mentiroso, né? Então, a escola sem partido, fala-se hoje, vamos fazer a escola sem partido. Mas Paulo Freire nunca partidarizou a escola, né? Eu me lembro de um colega que uma vez, dizendo para mim assim, depois desse projeto eles vão votar na gente. Eu falei, não,
depois desse projeto, as pessoas vão ter consciência e elas vão fazer as suas próprias escolhas. Aí o meu Perfeito. amigo, muito frustrado, disse, e se votar na direita, no conservadorismo? Eu falei, se votar na direita, no conservadorismo, vai ser com consciência, não vai ser Sim, sem consciência. perfeito, Vai ser no perfeito. debate, e é isso que Paulo Freire quer. Ele quer Não que é as um currículo, não é um currículo para modelar, para pessoas formatar. É um currículo para emancipar, para fazer com que o emancipar. sujeito É, tenha essa livre é, consciência, livre então. escolha. E a escola, ela é um espaço de debates, né? Então você vai, tudo cabe na escola para você debater, né? E as pessoas poderem tomar suas posições, aprenderem a fazer debates, aprenderem a não acreditar em fake news, né? Porque se as pessoas tivessem sido educadas a partir de Paulo Freire, elas não acreditariam em fake news, né? O Paulo Freire é interessante porque às vezes ele arranca críticas da esquerda e da direita. Por quê? A direita porque morre de medo dele. E a esquerda porque, ai, mas ele é muito suave, ele não apregou a revolução. Não, Paulo Freire nunca apregou a revolução. Paulo Freire apregou a conscientização, né? Você toma consciência. Se você quiser virar um terrorista, você vira, mas se você quiser ser uma pessoa boa, emancipadora, né, você vai ser. Né? Porque você vai ser, e tudo que você for, você tem que ser com consciência. Né? E Não é aí, ele que Rosa, é, fica é, clara essa questão do currículo, né? A quem interessa o currículo, porque se esse currículo ele é construído com um interesse de manipulação da massa, da não emancipação, por que que vai ouvir o Paulo Freire e é, muito menos por que que vai ouvir a comunidade? Por que que sim. eu vou ouvir o aluno? Por que eu vou ouvir o professor se meu interesse é outro? Bom, gente, aí me faz lembrar aquele filme Matrix, né? Uhum, é verdade, né? Você vai ficar dentro da Matrix, né? E o importante, quer dizer, você sabe que esse desejo de manter esse pensamento hegemônico, ele é tão sutil que ele se utiliza de uma coisa que o Mário Sérgio ele chama de sequestro semântico, né? Você sequestra o nome de uma coisa, trabalha com comunidade, todo mundo fala. Vamos trabalhar com a comunidade, mas de que jeito que se trabalha com essa comunidade? Com Né? que intenção? Com que intenção? Porque Paulo Freire sempre tem essa pergunta: faço isso para quê? Por Para quê? quê? A favor de Exatamente. quem, de quem? Contra quem e contra o quê? Né? Então, essa é a questão Exatamente. que a gente faz diante do currículo que você coloca. Né? Então, eu vi, teve um trabalho lá em São Paulo, eu estou falando, desculpa falar de São Paulo, porque é onde eu mais conheço, faz pouco tempo que eu Não, estou mas aqui. você está trazendo a É. experiência de São Então, Paulo, com Paulo Freire, e a então, gente quer ouvir. então, aí essa experiência foi feita no Estado, no governo do Estado, né, que você trabalhava no fim de semana com a comunidade, inclusive eram estudantes universitários que iam fazer esses trabalhos, né, Escola da Família se chamava. Né, mas era um estudo, aí eles ganhavam bolsa na universidade privada. Mas o que acontecia eram pessoas que não tinham nada a ver com a comunidade, que iam lá e faziam o quê? Uma aulinha de crochê, uma aulinha de capoeira, que tudo isso é maravilhoso. Mas não é mexer com a comunidade, não é se aprofundar. Então Não dizia que transforma. não transforma. Ô, Rosa, quando você hoje começou a falar que com Paulo Freire você teve um processo de autoconhecimento, de autopercepção e se viu como uma pessoa reformista e não progressista. Gostei muito dessa sua experiência, de você ter compartilhado, né? Porque a gente tem que estar também se avaliando o tempo todo. A Uhum, gente tem que sair daquela posição de que eu já encontrei a verdade e é essa e pronto, acabou. Não. Ninguém tem a verdade. A gente está aqui para trocar, para refletir, para analisar. Aí eu fico pensando, então, que ser progressista é ressignificar o sentido da educação. isso mesmo. É ressignificar o sentido da educação. E a partir daí você vai dar um novo rumo para a educação. E é algo que
muitos governos aí não tem esquerda e nem direita, viu? Muitos governos de qualquer lado têm medo de fazer, sabe? Sim, Então, porque vai sim, contra ele, né? sim, Pode ir contra ele, né? Então você. sim. Só que esse é o caminho. Nós estamos num momento da nossa vida planetária, né? Em que nós temos que pensar de forma não é só interdisciplinar, é interplanetário mesmo, né? É de uma, Verdade, quer dizer, não verdade, tem verdade. que ver só Já que entre. estão fazendo, já que estão fazendo turismo espacial, né? Vamos pensar fora da caixinha, né? Pensar fora Não da só para caixinha. tirar foto do planeta Terra, né? Lá de cima, né? Não, não, você tem que Milhões de pensar. dinheiros, milhões de dinheiros e pessoas passando fome. Então, Paulo Freire, quando ele traz essa proposta de educação emancipatória, é para pensar isso. Quando você assiste na TV o noticiário de que lá o milionário foi fazer um turismo de 4 minutos e custou, né, um absurdo, que eu nem vou me lembrar quantos É, zeros tem. Você pensa assim, mas espera aí, não tem nada, não tem alguma coisa estranha aí, não, gente, porque olha só, tem tanta família passando fome, morrendo, tem uma contradição aí. Então, esse enunciado que Paulo Freire trouxe, é que as pessoas não estão prontas para ouvir. Não Então, estão isso é prontas. muito importante a gente pensar nisso mesmo, né? Que você tem, ele quer mostrar, olha, tem uma contradição, gente. As pessoas precisam minimamente ter direito à vida, né? Direito à vida, direito à manutenção da vida, e vida, Dignidade. dignidade. E a vida para ele era mais do que arroz e feijão. A vida era poder ser feliz, era poder sair, era poder passear, poder ler, estudar, fazer uma universidade. E no mínimo saber ler e escrever, né, Nora? E Mas não é ler o nem. com consciência. E é isso, Verdade. né? Rosa, e Oi. sobre a questão dele da alfabetização, quando você fala que ele alfabetizou, né, em quantas horas mesmo que eu acabei. 40 horas, 40 horas, 40, né? ele alfabetizou Então, 300 muita pessoas. gente, que experiência, que experiência. E aí ele comprovou o que, que ele fez. Aí eu quero falar um pouco mais sobre essa questão da alfabetização, que eu acho que isso é importante também a gente saber. Ele comprovou que as pessoas, os adultos, eles já possuíam alguma noção. Eles viam, o mundo é letrado, eles tinham noção de muitas coisas, mas eles não estavam conseguindo fazer essa relação. E aí, o que, que ele faz? Ele faz todo esse levantamento no final de 62, com 200 estudantes universitários, do universo vocabular, né? E que não era só um universo vocabular, era o universo dos significados dessas pessoas, para poder trabalhar com a alfabetização. Que naquele momento era silábica, mas era a partir de uma coisa que ele sabia, né? A cana, enxada, né? A partir dessas Do palavras cotidiano dessas do pessoas. cotidiano deles, né? O diálogo que eles tinham com os filhos, entre eles. A partir dali eles começaram a perceber que eles escreviam, que eles falavam, que era importante. Inclusive ter consciência do porquê que eles trabalhavam, ganhavam tão pouco, por que tinha. Então, a consciência das relações sociais vinha também com essa Sim, alfabetização. sim, E foi sim, quando sim. João Goulart se encantou com isso, né? E chamou Paulo Freire para ser o coordenador da campanha nacional da alfabetização, que a ideia era alfabetizar 4 milhões de pessoas, né, que a ditadura não permitiu, que logo em seguida veio a ditadura. Porque Ô, era muito. Rosa, e o que, que esse método de alfabetização de Paulo Freire se aproxima do método de alfabetização da Emília Ferreiro, que é uma, né, uma argentina super renomada, respeitada, e eu já tive o privilégio, né, de assistir uma palestra dela. Qual é a Também. aproximação, qual é o diálogo deles dois? Então, isso é uma coisa importantíssima das pessoas compreenderem também, porque isso é outra coisa que as pessoas condenam o Paulo Freire. Ah, ninguém sabe ler por causa disso, não sei o quê. Eles não tiveram nenhuma relação, eles não se conheceram, né? A Emília Ferreiro começou a fazer a pesquisa a partir da teoria piagetiana. Enquanto ele alfabetizava as pessoas, ela estava começando a sua pesquisa lá com Piaget, na Argentina, não, desculpa, no México, né?
Mas como as pessoas que são pesquisadoras acabam se encaminhando, se elas vão pesquisar a mente humana, né, o jeito que eu posso fazer a pessoa aprender mais, elas acabam se aproximando de alguma forma. Eu não tenho ideia se Paulo Freire, mesmo morando na Suíça, algum dia conheceu Piaget, não existe nenhum diálogo dele escrito com Piaget, né? Ele nunca se aproximou, mas esse trabalho dele, né, esse trabalho de alfabetização de adultos, tudo isso, tinha alguma coisa de semelhante, né? Quando ele voltou para o Brasil, ele não voltou para a alfabetização de adultos, ele foi dar aula na universidade e a Emília Ferreira, nos anos 80, na Teberoski, que estava começando a desenvolver, porque foi quando pôde, né? Porque mesmo no tempo da ditadura, Emília Ferreira era altamente revolucionária. Piaget, naquele tempo, a gente aprendia como um cientista etapista, só aprendia as etapas do Piaget. Não essa dinâmica da alfabetização. Nos anos 80 começou Emília Ferreira, as ideias, e Paulo Freire no Brasil dando aula na universidade. Eles acabaram se encontrando, quer dizer, não, as ideias de Piaget, as teorias acabaram se encontrando nessa administração em São Paulo, porque já há algum tempo que em São Paulo se estudava as teorias de Emília Ferreira e se tentava aplicar, fazer um trabalho, né? E havia um grupo de pessoas trabalhando com isso na prefeitura, né? Quando essas coisas começaram a se encontrar, começaram a se chocar, né? Porque sabe como são os intelectuais, são ótimos, maravilhosos, mas cada um quer ficar no seu nicho. Ai, porque se não serve para cá. Paulo Freire acabou com essa confusão, né? Ele falou assim, olha, isto não é o que eu comecei a fazer, mas é muito parecido. E Emília Ferreira e Ana Teberoski só vem me ajudar, só vem contribuir. É muito bom, contribui com tudo que eu pensei naquela época. O meu pensamento de alfabetização remonta aos anos 60, né, 70. E eu acho que isso só vai contribuir. Né? Ele acabou com a encrenca. Então, as duas coisas... Porque se a gente perceber, Rosa, os grandes feitos da humanidade foram feitos por cooperação. Foram encontros de pessoas que tinham a mesma intenção. Tem a mesma intenção. Mesmo que não fosse da mesma época. Mas aí o que aconteceu? Quando acabou a administração, né, o que vinha vindo já eram as ideias, né, os pressupostos de Emília Ferreira. Vinha vindo eram os pressupostos. Paulo Freire saiu. Mas o grupo que trabalhava Emília Ferreira foi para o Estado. Mas o que aconteceu também? Olha, mais uma coisa do sequestro semântico aí, que o Mário Sérgio fala muito bem, né? Vamos fazer, mas vamos fazer de qualquer jeito, né? O que virou? Virou um etapismo também, né? As pessoas aprendiam apenas as etapas da alfabetização, né? O pré-silábico, silábico, alfabético, e ficava nisso. Reducionista, né? Foi reduzido. Reducionista é a palavra. E o que aconteceu? Por se fazer errado, foi feito errado. Por que foi feito errado? Porque o professor era errado? Não, porque as formações que ele recebia também eram limitadas. Eram formações limitadas. E às vezes eram impostas, né? Porque eu conheci, quando eu era diretora de escola, eu conheci a gente já trabalhava com isso na escola, mas eu conheci uma professora de primeira série que ela não queria nem saber, mas ela alfabetizava, e alfabetizava muito bem. Ela já estava... Por que eu ia mexer com ela? Sim. Por que eu ia brigar com ela? Né? Aí, se eu tirasse dela o que ela sabia, que ela estava com tanta dificuldade de rejeitar, eu ia torná-la uma professora ruim. Sim. Então, ela foi até o final feliz da vida. Até porque nós sabemos que não existe um método de alfabetização eficaz. Existe um método adequado para cada situação, para cada criança, para cada realidade. Né? E, na verdade, né, os pressupostos são pressupostos. Se são pressupostos, são teorias. E
ao desenvolver a teoria, cada um vai desenvolver. Por isso que o professor, que eu acho maravilhoso isso do professor, ser um pesquisador, ele vai desenvolver, ele vai melhorar a teoria, ele vai adequar a teoria àquele momento, né? Àquele espaço, àquela cultura. Se ele estiver bem preparado, se a sua formação for boa, né? Que é isso que eles fazem na Finlândia, preparam o professor muito, muito bem. É, Sim. é, Então, isso é um ponto essencial, né? A qualidade da formação dos professores. Esse é um ponto é, essencial. Rosa, você qualidade. acredita que falta 3 minutos para a gente terminar a nossa live? Meu Deus! Olha, tá tão bom que a gente nem viu a hora passar. Então, Que olha bom. só, eu queria te fazer uma última pergunta. É. Você que conheceu de perto o Paulo Freire, aliás, conta pra gente mais alguns detalhes da personalidade dele antes da última pergunta. Olha a curiosidade humana. Ele era ele gostava muito de bolinho de chuva. Quando Ah, ele é? visitava o NAI era o Núcleo de Apoio Educativo, que era a antiga Delegacia de Ensino, que largou essa história de delegacia, nos transformamos num núcleo de apoio, porque era mesmo um núcleo de apoio, né? Ele visitava o nosso NAI, tinha que fazer bolinho de chuva para ele sentar, ele sentava em roda, né? E outra coisa muito particular, gostava muito de falar do amor, do sexo com a mulher dele. Ele achava a Sério? coisa mais linda do mundo, essa questão da sexualidade, sabe? Ele achava Porque era natural, não era demonizado, era não natural do ser humano, natural. das relações, do É, sentimento. Eu entendo bem. Mas gostava e muito. se ele tivesse vivo hoje, o que você acha para a gente concluir a nossa conversa, que a gente nem de longe a gente conseguiu esgotar o tema, né, Rosa? A gente só introduziu esse tema, a gente Muito volta aí rico. para esse tema. É muito Mas rico. se ele estivesse hoje vivo, na sua opinião, por ter conhecido um pouco ele, o que você acha que ele estaria dizendo sobre essa questão aí do ensino remoto? Quais seriam as preocupações do Paulo Freire nesse momento desafiador que nós estamos passando, com o ensino remoto, ensino presencial, enfim, Em primeiro momento lugar, pandêmico? então, em primeiro lugar, Paulo Freire estaria preocupado com a vida, né? A vida em primeiro lugar, a vida sempre, né? Então, o que estivesse botando em risco a vida de alguém, né? Ele encontraria outras formas. Em segundo lugar, do jeito que ele sempre resolveu as coisas com mais simplicidade, eu acredito que ele não ia ficar muito preso nessa história só de ensino com a internet, porque ele ia pensar muito nas pessoas lá dos fundões, e lá nos fundões só entra a rádio, né? Ele criaria, junto com as pessoas, um projeto de rádio. Porque Sim. e aí, ao invés de ficar dando celular ou qualquer notebook, ele ia arrumar uma porção de pilhas para dar para os radinhos de pilha para a turma fazer. Aí ele ia resgatar as histórias locais, ele ia resgatar a vivência das pessoas, né? Ele Mas estaria. também não ia impedir que a tecnologia fosse Não, utilizada. Eu não, porque acredito que ele ia tentar ia é, tentar. uma É. diversidade Sim, sim, sim. para Porque dar várias oportunidades. com certeza, porque tem mais uma coisa, ele foi o primeiro a introduzir tecnologia na escola, foi na administração dele que se introduziram as novas tecnologias, se introduziu o computador na escola, a aula de computação, sabe, foi na administração. Mas ele faria, assim, ele se preocuparia muito com a vida, ele não ia ficar preocupado em, vamos juntar tudo, não. Ele ia se preocupar da melhor forma de fazer Sim, chegar às pessoas alguma coisa, utilizar o saber popular e utilizar a pessoa do rádio, sabe, da TV, onde tivesse, né? Ele se preocuparia com isso. sim. E se a gente E não usar. estaria preocupado em terminar o livro, né, Rosa? Não, não, até porque nós não tivemos livros didáticos, né? O livro didático ele era um apoio. Nós tivemos muita literatura, muito livro de literatura no tempo dele, né? Porque a gente nem falou muito dos temas geradores, a partir dos temas geradores, né? Esses livros, eles seriam apoios para que os temas se desenvolvessem, porque o tema gerador Sim,
ele gerava tanto conteúdo que você tinha que botar um break para aquela série, porque dali a pouco você É já o está. livro didático como meio e não como fim, né, Rosa? Não, era apoio, era um texto, eu Apoio. usava um texto e usava. Chegou muito livro de literatura para as escolas, né? Para você usar em todas as áreas do conhecimento, né? Não era para você ficar lá, página tal, página tal. Então isso não importaria. Se fosse freiriana a educação, não seria um choque tão grande você passar do presencial para o remoto. Verdade, Porque você já verdade. tinha o hábito de pesquisar, o hábito de procurar pessoas, de conversar, de ir nos lugares. Você teria esse hábito, se fosse freiriana a educação. E Freire talvez pensasse isso hoje. Mas coitadinho, eu até queria falar, ele morreu do coração. O Mário Sérgio falou que ele só poderia morrer do coração mesmo, porque ele é um coração vivo, né? E aqueles dias ele estava muito preocupado com aqueles rapazes que mataram o índio Galdino há muitos anos, né? Foi naquele ano de 87, quando ele. 87, não, 97, quando ele faleceu. E ele só falava nisso. Ele dizia: onde nós erramos? Onde nós erramos com essa juventude? Onde nós erramos? E o Mário Sérgio acredita que talvez ele possa ter tido um infarto de tão triste que ele ficou com essa situação, né? Porque ele, Então, Rosa, para a amor gente que ele terminar, para gente tinha. terminar essa nossa conversa, então vamos nos vigiar para que a gente não se entristeça, Não, para que a gente não desista. não desista, não. E E eu tenho uma coisa. pelo contrário, que a gente se una, né, Rosa? Que a gente se une, que a gente se fortaleça. Você me permite que eu quero terminar com uma coisa bem bonita que eu trouxe aqui, Com certeza, que amiga. é Vai para lá. dar esperança mesmo. Talvez você já conheça, talvez alguns conheçam, mas eu acho que é lindo isso aqui. É Então, da Rosa, Toba antes de Fanning. você começar a ler, então a gente já se despede, já agradece, agradeço muito a sua participação especial, de todos que estão aqui, nossos interlocutores, aqui a Sandra, Marcileia, a Bia, o Benildo, várias pessoas que estão aqui conversando conosco, os que entraram antes, entraram depois, e que vocês possam curtir esse canal com o objetivo de socializar essas entrevistas, essas riquezas que nós estamos, né, trazendo, sem pretensão, sem arrogância, né? Mas que momento rico esse, conversar com a Rosa e ouvir de Paulo Freire. Então vamos multiplicar, né? Socializem esse vídeo. Ele está no Instagram, na página do Desenvolver-se, ele está no canal do YouTube. Se inscreva no canal do YouTube. Para quê? Para socializar, para jogar essa semente para o maior número de pessoas possíveis. Então, nós agradecemos a presença de todos vocês e terminamos essa conversa com essa leitura linda que a Rosa amorosamente nos escolheu. Foi amorosamente mesmo, e eu quero agradecer já a você, Maria, parabenizá-la por essa iniciativa tão bonita, que eu vejo às vezes algumas coisas, vejo gente tão boa participando e me sinto honrada por estar aqui. E muito obrigada a você e a todos que estão aí na live. A honra é Obrigada toda por me nossa. aguentarem. Vamos escutar aqui a nossa. Obrigada. A Canção dos Homens, é de Toba Fanning, que é uma possível poeta africana. Não, mas o texto é verdadeiro. Quando uma mulher de certa tribo da África sabe que está grávida, segue para a selva com outras mulheres e juntas rezam e meditam até que aparece a canção da criança. Quando nasce a criança, a comunidade se junta e lhe canta a sua canção. Logo, quando a criança começa a sua educação, o povo se junta e lhe canta a sua canção. Quando se torna adulta, a gente se junta novamente e canta. Quando chega o momento do seu casamento, a pessoa escuta a sua canção. Finalmente, quando sua alma está para ir-se deste mundo, a família e os amigos se aproximam, igual como em seu nascimento, cantam sua canção para acompanhá-lo na viagem. Nesta tribo da África, há uma outra ocasião em que se canta a canção. Se em algum momento da vida a pessoa comete um crime ou um ato social aberrante, o levam até o centro do povoado e a gente da comunidade forma um círculo em seu redor. Então, todos lhe cantam a sua canção.
A tribo reconhece que a correção para as condutas antissociais não é o castigo, é o amor e a lembrança de sua verdadeira identidade. Quando reconhecemos a nossa própria canção, já não temos desejos nem necessidade de prejudicar ninguém. Teus amigos conhecem a tua canção e a cantam quando tu a esqueces. E aí eu me pergunto, não vamos nos perder da nossa canção? Não vamos nos perder dos nossos meninos? Não vamos deixar que o Brasil se perca da sua canção? E não vamos, por favor, nos perder de Paulo Freire. E é isso, De gente. jeito nenhum. Querido, Muito obrigada. obrigada a Bom você. sábado a todos, um excelente domingo e até sábado que vem. Beijo nos corações. Muito obrigada. Você também, a todos e todas.